Aí sabe o que acontece? 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você vai falando. E sabe o que acontece? Entrelaça contra o Espírito Santo, por quê? Porque o coração já está o quê? Poluído, cheio do diabão mesmo. E morre nessa prática, vai para onde? Me diz, vai para onde morrendo nessa prática? Sabe em que prática que morreu? No pecado contra o Espírito Santo. Lembra que o pecado contra o Espírito Santo é qualquer pecadinho que você acaricia ou qualquer pecadão que você acaricia e não abandona e vive na prática. É morrer na prática do pecadinho acariciando ou na prática do pecadão acariciando, já era. E se você não tinha o conhecimento, você vai ter o conhecimento o que é você. Odiar a seu irmão. E não vem com essa conversinha fiada pra cima de mim, não. Aí, Edinaldo, eu não odeio ele, não. Eu não odeio ela, não. Eu só não quero assunto com ele, eu só não quero assunto com ela. Mas você pediu perdão para ele ou para ela? Com toda a sinceridade do teu coração? Será que não tem uma maguinha aí no fundo do teu coração, não? Tem certeza diante do Eterno? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Porque no final é que vai te surpreender. Vamos lá, Mateus capítulo 18, verso 21 ao 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Uma pergunta. Até 7 vezes? Olha o que o nosso pai respondeu. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sabe por quê? Porque na nossa prudência, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento que o inimigo da nossa alma ele é sagaz, nós não vamos deixar o nosso irmão pecar contra nós 70 vezes 7. Aí é que entra a sabedoria qual, Edinaldo? Eu não quero assunto com ele, eu não quero assunto com ela. Mas, se verdadeiramente você estiver sendo fiel ao Eterno, prudente diante do Eterno, porque você sabe, você tinha um conhecimento com seu irmão, com a sua irmã, de igreja, isso, aquilo outro, que era um fofoqueiro, uma futriqueira, isso, aquilo outro, que nenhum se morrer nessa prática vai entrar no reino dos céus. Sabe o que acontece? Aí você está agindo com sabedoria e prudência, porque você não quer assunto com ele ou com ela, para que ela ou ele não venha pecar contra você. Para que ele ou ela não venha viver pecando contra você. É uma prudência sua. Aí eu tiro um chapéu, tiro até 1 milhão de chapéu para você. Agora, se tiver magoando no teu coração, você estiver falando da tua boca para fora, eu pedi perdão, eu perdoei, nós se abraçamos, ele para lá ou ela para lá e eu para cá, aí sim você está sendo prudente. Sabe por quê? Porque nós temos que ser sobrevigilantes. Sabe por quê? Porque senão o diabão nos rasta para ser assadão com ele no fogão que está preparado para ele e para os seus anjão. Que ele esteja repreendido da nossa vida, amém? Então vamos lá. Até quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos? Até 7 vezes? Não. Até 70 vezes 7. Dá muito perdão, não dá? Mas com a nossa prudência, com a nossa sabedoria, como eu falei antes, nós vamos o quê? Nos distanciar, nos policiar e colocar em prática a sabedoria do Espírito Santo que habita em nós. Porque se nós não vigiarmos também, sabendo que o nossa irmã é um fofoqueiro, uma futriqueira, que anda fazendo coisinha, grupinho, isso, aquilo, outro, para ficar contra nós, aí nós não estamos andando correto na presença do Espírito Santo também. Sabe por quê? Cadê a vigilância? Cadê a sabedoria? E sem falar que nós nos aproximando, nós estamos cooperando para que os nossos irmãos vivem na prática do pecado, falando mal de nós e nos julgando e nos apontando por aí afora. Separa isso aí para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos lá, será mesmo? Então o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou? Em verdade te digo, não te digo que até 7 vezes, mas
até 70 vezes 7. Era o quê? Perdão, sim ou não? O que o meu irmão Pedro falou aqui, ó, meu irmão Cefas? Senhor, então Pedro, aproximando-se-lhe, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Eu lhe perdoe. Por quê? Porque nós perdoamos a quem peca contra nós, nossos irmãos que pecam contra nós. Alguém, seja vizinho, na rua, em qualquer lugar, alguém pecou contra nós, pediu perdão para nós, nós automaticamente, eu perdoo. Se eu também fiz algum gesto, falei alguma palavra, eu também te peço perdão também, pelo meu erro, pela minha transgressão. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Livre, viva livre, viva livre. Liberta o perdão, peça perdão. Se você machucou alguém, se você pecou contra alguém, peça o perdão. Se alguém pecou contra você, liberte o perdão. Porque lembra, ninguém vai entrar na eternidade com o seu coração duro. Porque coração duro, quem habita é o diabão mesmo. Vamos lá, continuando. Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 15. Preste atenção nisso aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Que aqui ó, vai a cereja do bolo, a cereja da torta. Vai botando tudo num pacote só assim, ó. O resumo aqui, ó. Vai botando tudo assim num pacote. Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 15. Portanto, vós orareis assim. Presta atenção. Como é que a palavra do nosso Pai começa falando aqui, ó? Lembrando, como é que começa? Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Presta atenção, vamos voltar aqui, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Stop here now, please. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ué? E aí, você está mentindo diante do Eterno? Não está mentindo diante do Eterno? Tá. Como é que você não perdoa o seu irmão de igreja? Você não quer saber do teu irmão de igreja? Está zangado com o teu irmão de igreja? Aí bota aqui com pai, com filho, com irmão, com irmãos de sangue, com vizinhos. Você acha que o meu pai vai te perdoar? Porque nós peca contra o nosso pai, sim ou não? E se estiver pecando contra o nosso pai e contra os nossos irmãos, pai e mãe aqui na terra, vizinhos, hã? Vou contar uma historinha para vocês aqui. Eu contei, tem um vídeo aí para trás aí. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Rapaz, quando eu me lembro disso, eu procuro assim, sabe? Já procurei diante do Eterno lugar para me meter a minha cara assim como um crente, como um servo de Deus, como um pregador da palavra de Deus, como mesmo de anos e anos e anos de crente. Rapaz, eu tive uma desavença com um vizinho meu. Hoje eu até sorri assim, sabe? Mas o negócio foi feio. O negócio foi feio. Foi feio mesmo. O negócio foi feio mesmo. Que quando acabou aquela bagunça toda ali, aquele negócio para lá, palavra para cá, isso, aquilo, outro, e o negócio ficou foi feio mesmo, o negócio ficou foi estreito. Eu baixei a cabeça assim. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, que vergonha diante dos céus, dos anjos.
diante dos meus vizinhos, Senhor, que presenciou tudo isso aqui. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra os anjos, pequei, Senhor, contra o meu vizinho, Pai. Pai, tem misericórdia de mim. E aí sabe o que que acontece? Lá vai eu orar. Pensa que foi 1 mês, 2 meses? Falei, do jeito que ele está irado comigo, isso, aquilo, outro, ele não quer nem assunto comigo, não tem nem como eu me aproximar e pedir perdão para ele. Meus irmãos, a coisa foi feia mesmo. Aí sabe o que que acontece? O que que eu falei? Antes, lembra? Ora para o nosso Pai. Porque se você nunca tiver encontro com a pessoa, o nosso Pai está vendo a sinceridade da tua mente e a certeza do teu coração que você está sendo honesto diante do Eterno no teu pedido de perdão. E ali lá vai eu, Senhor, trabalha, Pai, no coração dele, Pai, Senhor, tem misericórdia, Pai, que vergonha, Senhor, Pai, eu te envergonhei, Senhor, Pai, tem misericórdia, Pai, e Deus vendo a sinceridade do meu coração, Pai, amolece, Pai, o coração dele, Senhor, Pai, prepara, Senhor, Pai, não deixa, Pai, eu descer a cova, Pai, não deixa ele descer a cova, Pai, sem antes, Pai, eu pedir perdão para ele, o negócio foi sério, meus irmãos, o negócio foi sério. Aí sabe o que que acontece? Um belo dia, assim, ó, Deus preparou do nada. Vizinhos, nós vizinho. Hoje, assim, entendeu? Eu vendo assim, eu falo, meu Deus do céu, como é que nós teve um embaraço desse jeito, isso, aquilo, outro. Meus irmãos, e aí o pai dele chegou e falou, eu conversando com o pai dele, nós se gosta muito, sabe? Nós se gosta muito mesmo. Louvado seja o nosso Eterno. Eu falei, rapaz, eu errei, eu pequei contra o céu, eu pequei contra os anjos. Eu desabafando com o pai dele, sabe? Falei, eu pequei contra o céu, eu pequei contra os anjos, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o seu filho. Ai, que vergonha isso, aquilo, outro. Eu estou pedindo a Deus que o nosso Pai toque no coração dele para que ele me perdoe, para que nosso Pai prepare um dia para mim pedir perdão para ele. Meus irmãos, olha o que é a sinceridade do coração. Sabe o que o pai dele falou? Ele gosta muito de você, nós gostamos muito de você. E ele também falou que vai te pedir perdão. Rapaz, aquilo ali acabou comigo. Aquilo ali, meus irmãos, eu ganhei o dia, ganhei a noite, ganhei o ano. Sabe o que é você ganhar tudo? Por quê? Porque eu estava orando para Deus, Senhor, que o Senhor prepare, Pai. Não deixe eu descer a cova, Pai. Senhor, pedir perdão para ele, Pai. Pai, se ele também tiver de pedir perdão para mim, Senhor, que eu não sei como é que está o coração dele, sei como é que está a mente. E nós passava assim, ó. Nós várias vezes passava assim, ó, um passando pelo outro. E eu ali na comunhão, toda vez que eu via ele, eu também não baixava a cabeça, eu olhava para ele, isso, aquilo, outro, mas eu falei, Senhor, é o momento do Senhor, Pai, é o momento certo, Pai, é o Senhor, Pai, porque, Pai, nós se dava muito bem, nós somos vizinhos, Pai, eu amo a família dele, Pai, e era assim, sabe, meus irmãos, uma coisa assim mesmo, assim, sabe, diferenciada, que o inimigo colocou ali, sabe, uma barreira ali, preparou ali, sabe, assim, uma arapuca, assim, e hoje, para a honra e glória do nosso Pai, não hoje, mas há tempos, que nós voltamos a ser grandes amigos, grandes vizinhos, para a honra e glória do nosso Eterno. E naquela noite, eu não esperei ele vir ao meu encontro, eu fui ao encontro dele. Quando o pai dele falou, ele também quer te pedir perdão. Sabe o que é isso? O poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, porque o nosso Pai, ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, ele é o nosso Criador. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E o Senhor trabalhou no coração dele. E no dia certo, na hora certa, isso foi à noite, eu não esqueço disso nunca, isso foi à noite. Na noite certa, na hora certa, o Senhor reuniu a mãe dele, o pai dele, que é pai de criação, que considera como pai, e eu sentado, tinha outra pessoa também sentada. E eu desabafei com o pai dele. O pai dele falou para mim, ele também gosta muito de você e ele quer te pedir perdão também por aquele dia. Meus irmãos, foi Deus para nos livrar ali, porque o negócio foi tão feio entre eu e ele, entre nós dois, o negócio foi feio, coisa mesmo ali de palavra, de não sei o que, isso, aquilo, outro, um rebuliço danado, que eu não tenho nem coragem nem de pronunciar as palavras que saiu da boca dele, que saiu da minha boca. Eu, como servo de Deus, como pregador, como um velho crente, e ter dado lugar para o velho homem se apossar de mim. Dá para você ver o tamanho do problema. E ali eu não contei a história, eu falei, pois eu estou indo lá agora pedir perdão para ele, ele estava a pouco espaço de mim.
pouco espaço. Eu falei, não, pois esse é o momento. E na hora ali, eu só na comunhão com o Eterno, eu falei, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, ouviu, Senhor, minhas orações, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, trabalhou no coração dele e eu não perdi tempo. Eu não perdi tempo. Fui ao encontro dele e falei, chamei ele pelo nome, falei assim, olha, eu te peço perdão por aquele dia. Eu te peço perdão, me perdoa. Me perdoa por as palavras, por tudo, por aquilo tudo que aconteceu naquele dia. E sabe o que ele falou para mim também? Eu te peço perdão também, Edinaldo, eu te perdoo, eu te peço perdão também. E ali nós nos abracemos e eu ouvi da boca dele, cara, eu te amo, eu gosto de você demais, eu te tenho como um irmão. E vamos esquecer aquilo para trás, que nem eu, nem você, nós não sabemos nem o que foi que aconteceu aquilo, foi um momento de calor, de não sei o quê, isso, aquilo, outro, e nós nos abraçamos. Quer que eu diga uma coisa? Eu abraço meus irmãos. Eu já falei em vídeo por aí afora como é que eu e minha família é. Eu senti um abraço de um irmão. Quer que eu diga uma coisa? E ali, eu não senti um peso saindo das minhas costas. Eu senti, foi toneladas e mais toneladas saindo das minhas costas. E ali eu ganhei a noite. Eu ganhei tudo. Porque eu recebi o perdão. Eu fui perdoado. E também, eu perdoei também as palavras e tudo que tinha acontecido. E ali, eu abraçando ali o meu vizinho, eu senti abraçando o meu irmão de sangue, os meus irmãos da igreja. E quer que eu diga uma coisa? Deus ouviu as minhas orações. Porque aos meus olhos carnais eu não via possibilidade nenhuma dele se achegar a mim. Mas eu estava orando, Pai, ainda que ele não me perdoa, mas que o Senhor, no momento certo, o Senhor me põe, para nem seja passando na rua como nós passava, vizinho ali. Pai, para me chegar e pedir perdão para ele. E o Senhor preparou, além do que eu esperava, um abraço de um irmão, para a honra e glória do nosso Pai. E a você, eu te peço, tem alguma rincha, tem alguma coisa, tem algo mal resolvido com teu irmão de sangue, pai, mãe, filho, filhas, ou irmão de igreja, ou vizinhos. Ore, se você vê que tem um coração duro. Ore, porque assim como o nosso Pai agiu ao meu favor, ao nosso favor, meu favor e do meu vizinho, que o nosso Pai também ouve ao teu favor, ao favor do teu vizinho, de pai, de mãe, de filho, seja de quem for, irmão de igreja, e que você tire essas toneladas que está nas tuas costas. Porque verdadeiramente, quando nós e nós erra feio contra o nosso próximo, seja vizinho, seja irmão de igreja, seja o que for, nós não tem um peso nas nossas costas. Nós carregamos toneladas nas nossas costas. Porque nós conhecemos a palavra. Funcionou comigo. E funciona com você também.